Vamos orar para dar início à nossa aula e continuarmos aí as nossas reflexões acerca dos atributos de Deus, né? Então, oremos. Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida, obrigado por mais essa oportunidade que nós temos de reunidos estudarmos mais a Tua Palavra, aprendermos mais acerca do Senhor. Obrigado, pois o Senhor tem nos auxiliado nessa caminhada, o Senhor tem nos animado, o Senhor tem nos fortalecido. É o que nós pedimos a Ti, que o Senhor continue a nos fortalecer como igreja, que nós possamos continuar a crescer no conhecimento do Senhor e que esse seja um conhecimento prático na nossa vida, que esse conhecimento nos fortaleça, nos conforte, nos auxilie na nossa caminhada. É o que nós te pedimos, gratos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, quem lembra, aquela parte, né? Quem lembra o que nós estávamos a falar na última aula que eu dei? A ceidade? Falamos de aceidade. Mas já não foi a ceidade foi na retrasada, né? Imutabilidade. Falamos da imutabilidade de Deus, né? Aí geramos uma confusão danada aí, quando nós falamos do arrependimento. Aí fiz a propaganda de Gênesis 6, né? Que vai ser qualquer dia desses, qualquer domingo desses, vamos pregar sobre Gênesis 6. Mas então nós estávamos a falar dos atributos de Deus, né? Se nós tivéssemos que classificar esses atributos, que tipo de atributos eram os que nós estávamos a falar? Incomunicáveis, né? Então, incomunicáveis por quê? Porque as criaturas, né, de maneira, vamos dizer assim, maneira mais prática, a gente não consegue, né, nós não temos esses atributos, né? Então, nós estávamos a falar do ser de Deus, os atributos incomunicáveis, nós falamos aí da independência, né, a ceidade, como lembrou bem nosso irmão Lucas Bibiano. Deus, ele é independente, né? Então ele não precisa de nada nem de ninguém. Então eu até lembro da aplicação que eu fiz, isso coloca um aspecto importante no nosso relacionamento com Deus, porque Deus não precisa da gente. E Deus não precisa de nada daquilo que nós temos. Então, em última instância, eu jamais consigo barganhar qualquer coisa com Deus. É uma relação em que não é um balcão de comércio, não é um balcão de troca. É basicamente um lugar onde nós nos achegamos a Deus e Ele, na sua graça, vem até nós. Sendo que, né, o absurdo, no nosso ponto de vista humano, é Ele não precisar de nós e ainda assim Ele escolher ter um relacionamento conosco, né? Então falamos da imutabilidade de Deus. Hoje nós vamos entrar na infinitude, e essa infinitude ela vai ser manifestada de duas formas, na sua eternidade e na sua presença, então na sua onipresença, e vamos falar da sua unidade e da sua simplicidade. Então, hoje eu separei aqui a aula de um jeito um pouco diferente. Eu trouxe textos do Bavinck, mas eu trouxe menos textos do Bavinck. Coloquei mais passagens bíblicas para a gente poder... E eu espero ver se eu consigo cobrir todos esses atributos hoje. E talvez dê tempo de passar um vídeo que quem é da EBD das mais antigas, de quem estava no começo da EBD, que hoje a gente já tem que falar nesses termos, né? Quem estava lá quando a EBD começou 1 ano atrás, né? Para quem estava lá quando a EBD começou, o Lucas passou esse vídeo uma vez na aula, um vídeo que vai nos ajudar a entender a Trindade, ou não vai ajudar a entender, veremos. Então, nós vimos na última aula que eu passei aqui sobre os atributos incomunicáveis, a gente falou da imutabilidade, e aí eu questionei a vocês, né, primeiro, a questão de que pelo fato de Deus ser imutável, isso aqui é importante, hein?
Pelo fato de Deus ser imutável, o seu caráter é sempre o mesmo. E pelo fato do caráter de Deus ser sempre o mesmo, isso vai gerar com que ele tenha reações diferentes de acordo com as circunstâncias. Então não é que Deus mudou, Deus continuou a agir de acordo com o seu caráter. É sobre isso que nós falamos acerca da imutabilidade, né? E aí eu coloquei 3 impactos, né, que nós podemos perceber na nossa vida, uma vez que Deus não muda, uma vez que Deus permanece o mesmo, aquilo que agrada a Deus no Antigo Testamento continua a agradá-lo no Novo. E aí nós entramos na questão dos 10 mandamentos, porque existe um debate em alguns tipos de igreja de que é quase como se fossem 2 tipos diferentes de Deus. Como se fosse o Deus do Antigo e o Deus do Novo, né? O primeiro que eu tenho notícia, né? O primeiro herege a pensar isso foi Marcião, né? Tanto é que ele vai ser a primeira pessoa a tentar propor um tipo de cânon, e nesse cânon bíblico ele vai descartar todo o Antigo Testamento, vai descartar escritos paulinos, não sobe quase nada, né? Mas nós vemos então que se os 10 mandamentos são uma expressão do caráter de Deus, como o Bibiano falou na última aula que eu dei, né? A expressão do caráter de Deus, faz sentido com que a gente continue a seguir esses mandamentos. E nós falamos também, se é uma expressão do caráter, todos os 10 mandamentos, eles são mandamentos morais. Então, inclusive, e aí eu falei tudo essa questão dos 10 mandamentos serem morais, para entrar no aspecto, no mérito da guarda do dia do Senhor, onde você vai ter um movimento nos nossos dias que vai considerar a guarda do dia do Senhor um negócio meio ultrapassado, algo que era da lei cerimonial e que nós não precisaríamos guardar. E aí o que isso significa? Significa que você faz o que você quiser com o seu domingo. E eu vou argumentar que não. Eu vou argumentar que a guarda do dia do Senhor é um mandamento moral, uma vez que ele está dentro dos 10 mandamentos, e que aí a guarda do dia do Senhor, quem define é Deus. E aí o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo, é Deus quem vai definir. Então isso vai nos auxiliar bastante na compreensão dos 10 mandamentos. A outra coisa é a maneira como nós percebemos o papel da oração e a sua importância. Então, se Deus é imutável em seu caráter, posso eu mudar os planos e decretos de Deus através da oração? Não posso. Agora, se eu não posso, qual é a importância da oração? Aí nós falamos da importância da oração nos conformar, nos mudar, Deus usar o instrumento da oração, um meio de graça, para derramar graça na nossa vida, então nosso coração é trabalhado nesse sentido. Existem outras passagens que mostram que a oração é um meio pelo qual nós nos livramos da ansiedade. Então, quando a gente olha para Filipenses 4, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes apresentai com súplicas, orações, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Então, a oração é um meio, né, de graça através do qual nós podemos nos livrar da ansiedade, por exemplo. E a gente vai ver que, ao longo de toda a Escritura, vários homens de Deus se colocavam diante de Deus em oração, em seus, por exemplo, em todos os momentos, mas a gente consegue ver muito claro nos seus momentos de angústia. A gente consegue ver belas orações de Davi. Nós podemos pensar, havia esse texto hoje, né? Neemias, logo no começo, lá no capítulo 2, o rei Artaxerxes, nome difícil, né? Ele vê que Neemias estava triste e, segundo ele, tinha que ser tristeza de coração. Então o rei era quase um conselheiro bíblico, né? Tinha que ser tristeza de coração porque o rosto dele estava afetado. E Neemias vai falar, o texto diz que Neemias, eu orei ao Senhor e então respondi ao rei. Então fez uma oração fast food ali, foi uma oração rápida. Ele não fez o rei ficar esperando. Mas no momento de angústia, no momento de tristeza, ele busca a Deus. Nós vemos, por exemplo, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que Deus é soberano e que Deus é imutável, nós vemos Jesus orando em vários momentos.
Se você quer ver a vida de oração de Jesus, o evangelho que mais relata essa vida de oração é o evangelho de Lucas, né? A gente consegue ver que sempre antes de alguma grande decisão ou algum grande momento, Jesus Cristo se retira para orar. Então, independente, e aqui a gente sabe que não muda a quem Deus é, a vontade de Deus, o decreto de Deus, só pelo fato da Bíblia nos mandar orar, pelo fato de nós vermos a oração sendo apresentada como um meio de ação, um meio da graça especial de Deus, né? um dos meios de graça. E nós vemos, inclusive, os benefícios da oração, só por isso a gente deveria orar. Então, quando nós entendemos corretamente quem é Deus, a gente também nós teremos uma vida de oração que não vai ser uma tentativa de barganha com Deus. Faz sentido? Nossa, vocês estão muito animados hoje. E por fim, a ideia de conceito de salvação, onde eu apresentei para vocês aquela visão dos pelagianos, os semi-pelagianos e tudo mais, em que eles vão ter uma visão acerca da volição divina, da vontade divina, do ser de Deus, que é dependente do homem. Que Deus antevê a fé porque sabia que aquela pessoa creria e por conta disso ele escolhe. E nós vimos o risco disso, né? Então, isso foi na semana passada. Agora, vamos começar com o atributo da eternidade, com o nosso amigo Bavinck. Ele diz o seguinte, quando aplicada ao tempo, a ideia da imutabilidade ou da infinitude de Deus é chamada de eternidade. A eternidade de Deus, contrária ao deísmo, é qualitativa e não apenas quantitativamente, uma expressão infinita de tempo. Aqui é interessante, porque eu não sei vocês, mas durante muito tempo eu tive na minha mente que a ideia de eternidade era uma quantidade de tempo infinito. Certo? Ou errado? Era essa ideia que eu tinha. Mas não é isso que é. Então a ideia de eternidade é algo atemporal. Então olha que interessante, ele vai colocar que a eternidade exclui um começo, um fim e uma sucessão de momentos. Então Deus, ele está fora da esfera do cronológico, essa que é a ideia. A gente vai ver que ele entra na esfera cronológica, mas Deus em sua eternidade, ela simplesmente é a falta de existência de tempo. Tanto é que a primeira vez que eu fui deparado com essa ideia foi numa aula do Heber Júnior, que normalmente a gente fala da vida eterna, certo? Como a gente fala de vida eterna, a gente pensa em eternidade. Ele vai falar assim, então veja, para nós, ela não vai ser eterna porque ela vai ter um início. Ela é vida eterna no sentido de que ela não é a condenação eterna, mas em termos temporais ela tem um início. Então Heber Júnior falava em termos de perene, para sempre. Mas para sempre é diferente de eterno, porque para nós tivemos um começo. É meio filosófico, mas saiba que eternidade não pressupõe tempo, na verdade pressupõe ausência de tempo. E não vou deixar essa para depois. Não vou falar agora, só para vocês. Teve uma aula no mestrado que o professor chegou lá e falou assim, então Deus é eterno, Deus é atemporal. Então, para Deus, tudo, o que era, o que é e o que vai ser, é uma coisa só. Porque ele vê tudo fora do tempo. Então, não sei se vocês lembram aquele filme Minority Report. Não é aquilo, mas é só para ter ideia. Eles conseguiam ter uma noção de visão de futuro, tal, mas no tempo presente, né? Então Deus vê passado, presente e futuro ao mesmo tempo numa coisa só. Então, na cabeça desse meu professor, Deus não faz várias coisas ao longo da história, ele fez uma coisa só. Porque ele é atemporal e todas as coisas ao mesmo tempo. Então, era uma viagem, era só para vocês verem que tem cara que viaja na ideia, né? Mas vamos lá, então Deus não é gerado, ele é incorruptível e imutável. O tempo é um modo de existência das criaturas finitas.
Ou seja, eu e você, nós somos temporais. A gente nem consegue pensar de maneira atemporal. Ou consegue? Se conseguir, você já vem aqui agora e você toca o resto da aula aqui. A gente nem consegue pensar de maneira atemporal. Por quê? Porque a finitude, a nossa limitação é um pressuposto. E fora a limitação, por sermos criaturas e por sermos temporais, existe qual afetação? A afetação da queda, a afetação do pecado na nossa razão e na nossa existência, né? Tanto é que tem uma passagem interessante, que eu não vou trazê-la aqui hoje, mas Eclesiastes 3:11, o que Eclesiastes 3 fala? Há tempo para tudo, né? Tempo de abraçar, deixar de abraçar, tudo mais, de plantar, de colher, de sorrir, de chorar, etc. Lá. E aí no 3:11 vai falar que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Aí eu falei assim, o que será que ele está querendo dizer com isso? Aí eu fui investir, eu investi pouco tempo, eu investi assim, uns 5 minutos, eu peguei um comentário que eu tenho lá de um autor bem bom, abri nesse versículo, e ele vai falar que o entendimento dele, né, essa questão da eternidade no nosso coração, que Deus coloca essa eternidade no nosso coração, é isso que nos gera esse incômodo e essa vontade, essa tentativa de entender o mundo e dar sentido às coisas, de tal forma que a gente vai viver tentando fazer sentido daquilo que nós fazemos em todos os momentos. Que Eclesiastes é aquela grande luta do debaixo do sol e acima do sol. Então, assim, o ser humano, apartado de Deus, tenta fazer sentido da existência dele e não consegue. Agora, a gente tenta, que a gente está em Cristo, unidos. A gente tenta fazer sentido das coisas e ainda assim, em vários momentos da nossa vida, a gente acha que a nossa vida é sem propósito, ou não. Porque quando a gente olha lá, 1 Coríntios 10:31, o que fala lá 1 Coríntios 10:31? Quer comais, quer bebais, tudo para a glória de Deus. Então isso significa que até quando você vai ao banheiro, é tudo. A minha esposa não gosta dos meus exemplos. Mas a gente tenta, mas eu acho que esse é o exemplo que expõe a nossa tentativa de dar sentido às coisas e a gente não consegue entender. Mas vou parar de viajar aqui. Mas é interessante a gente pensar nessas coisas, né? Então Deus, por outro lado, é o eterno eu sou, aquele que não tem começo, não tem fim e não é sujeito à medida ou contagem de sua duração. Então, resumindo, ele falou que Deus é atemporal, que Deus é eterno. Deus permeia o tempo e cada momento do tempo com a sua eternidade. Ele mantém uma relação definida com o tempo, entrando nele com sua eternidade. Repetiu esse pedaço? Não. Não, ele só está parecido mesmo. E é bastante interessante a gente pensar nessa maneira de que, ao contrário do que os deístas acreditam, que Deus criou o mundo e deixou o mundo, deu corda e deixou o mundo rodando e os seres humanos que se virem, né? Não é Deus quem sustenta, são só as leis da gravidade e tudo mais, mas quando a gente olha para uma perspectiva bíblica disso, é Deus então quem sustenta todas as coisas, é Ele quem intervém durante todo o tempo, e Ele intervém do jeito que Ele quer. E Ele, na sua eternidade, invade o tempo. E aí que o negócio começa a ficar transcendental, o negócio começa a ficar muito diferente. E a gente consegue ver Deus entrando com a sua eternidade na história. Em alguns momentos, pelo fato dele entrar com a sua eternidade na história, ele muda a maneira como as coisas acontecem. E o nome disso normalmente é milagre. Então a gente consegue... Eu não tinha pensado nisso, estou pensando agora. Às vezes eu penso enquanto eu caminho aqui, né? Não teve aquela batalha que Deus fez o sol parar? Teve a outra que a sombra mudou de... Não foi? Aí você abriu o Mar Vermelho. Então a gente consegue ver aquele que é eterno entrando na história. E de uma certa forma, se a eternidade é a sua infinitude, ele mostrando inclusive a infinitude do seu poder dentro da realidade criada.
Interessante isso, né? Eu não tinha pensado nisso, é interessante a gente ver. E mais do que isso, a gente vai falar aqui, se Deus quiser, hoje de eternidade, estamos falando de onipresença. E aí nós vamos ver aquele que é onipresente se encarnando, o eterno se encarnou. Aí que complica tudo, na nossa mentalidade. Porque o onipresente estava encarnado. Ele deixou de ser onipresente? Não. Mas enfim, vou deixar esses aspectos para o próximo, não. Para daqui 2 módulos, que vai ser Cristologia. Aí tudo sobre Jesus, o que eu souber, a gente vai tentar caminhar junto, né? Vai lá. Pronto. Mas cuidado e começar a orar por algumas coisas. Aquilo que eu acho que eu já tinha falado isso outra vez, a questão da redução dimensional. Na matemática, quando você tem 3, 4 dimensões, você representa uma outra, vamos falar assim, você tem um desenho. Se você pega um objeto tridimensional para representar no desenho, ele vai ser bidimensional. Você vai ter que reduzir aquele objeto para ele caber no outro objeto. Ou seja, por isso que você tem uma fotografia, e a fotografia sempre vai ser menos do que o objeto. É uma fotografia da cadeira. A fotografia da cadeira não é uma cadeira. Nunca é tão bonito quanto a realidade. Exato. E não vai ser muito. Por isso que a gente está o tempo inteiro buscando colocar todas as dimensões, imagens 3D, holograma e tal, para tentar representar. Então, o que eu entendo é Deus, ele está num mundo onde tem outras dimensões. Por exemplo, o tempo para ele não é uma limitação. Então, ele está além disso. Mas não só isso, tem mais outras coisas. Então, na hora que a gente olha para Deus, a gente vê ele reduzido. A gente vê uma fotografia de Deus. É assim que eu interpreto. Isso. É como se fosse isso. Aí essas fotografias, na hora que elas entram na nossa história, são os milagres, porque são uma pequena passada de Deus. E é meio difícil para nós, é impossível para nós perceber Deus completamente. Percebe o que eu quero dizer? Sim. Aí, por exemplo, falando isso numa linguagem não matemática, falando numa linguagem teológica, essa é a ideia de que o Deus infinito não pode ser contido pelo finito. Então nós somos incapazes, e mesmo que o pecado não tivesse nos afetado, nós seríamos incapazes de compreendê-lo, de percebê-lo completamente. Então eu lembro que a primeira vez que eu entrei em choque com essa realidade foi com o pastor Nizam. O pastor Nizam já deve estar indo para quase 60 anos de ministério. E foi até pastor do Ronaldo, numa fase da vida do Ronaldo lá no Nordeste. E ele foi deão no Seminário do Norte, na época que grandes nomes da teologia brasileira estavam lá. É uma figura rara, o pastor Nizam. E uma vez ele conversando comigo, ele falou: Léo, nem na eternidade a gente vai ter tempo para perceber Deus completamente. Aí eu falei: aí é doideira, como diria um amigo meu. Aí é loucura, né? Mas essa ideia de que o finito não pode conter o infinito, né? Ainda assim, eu usei quase que uma linguagem matemática, né? Elementos finitos e infinitos. Mas vamos lá, ó. Então, uma coisa importante que eu tenho tentado passar para vocês desde quando eu cheguei cá na igreja, é essa ideia de que existe uma distinção entre nós e Deus. Mas eu já sei isso. Tudo bem. Mas é uma ideia de uma distinção mais diferente do que a gente está acostumado a pensar. Existe uma diferença qualitativa entre nós e Deus. E existe a questão da qualitatividade moral, né? Mas tudo o que nós, de alguma forma, representamos ou temos através da imagem que Deus colocou em nós, não é exatamente igual ao que Deus tem, ou o que Deus é, na verdade. Não o que Ele tem, o que Ele é. Então, se nós vemos aqui Deus é eterno, a gente não consegue, é um atributo incomunicável, nós somos temporais, nós somos seres temporais. Isso mostra mais uma distinção entre nós e Ele. Então, se nós amamos, é porque Deus nos amou primeiro,
mas nós amamos de maneira análoga, não de maneira igual. E análogo é parecido, tem as limitações, né? Inclusive até a sua decisão mais importante de amar algum ser humano na sua vida, em alguns momentos esse amor vai ser movido por decisões erradas. Isso jamais acontece com Deus, né? Então existe uma distinção qualitativa entre nós e Deus, o Criador e a criatura, né? E aí vamos olhar alguns textos bíblicos que vão, a princípio, apontar para nós a eternidade de Deus. Então Gênesis 1:1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. De que maneira isso mostra para nós a eternidade de Deus? Porque não é porque a palavra não está que o conceito não está presente, né? Ele era antes do princípio. E aí depois a gente vai ver que criou os céus e a terra, aqui em homenagem ao nosso irmão Damião, aquele merisma entre realidade espiritual e realidade física, né? Então os céus representando a realidade espiritual. Então esse é o primeiro ato criacional do primeiro dia. Então nós temos que somente Deus existia antes disso. Então Deus é eterno. Salmo 41:13, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém. Isso aí está fácil, certo? Ou não? Tá, então tá bom. Isaías 9:6, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Não são dois, é um só. Maravilhoso Conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Essa profecia em relação a quem? Jesus, né? E ali está falando que ele é Pai da eternidade. Isso nos mostra o quê? Jesus sempre existiu. Que Jesus sempre existiu. E se ele sempre existiu, isso fala o quê acerca dele? Que ele é Deus. A gente vai ver que ele é maravilhoso conselheiro, né? Normalmente, a quem é atribuído o papel de conselheiro no Novo Testamento? Espírito Santo. Então você vê que a gente faz uma análise, a gente faz uma divisão pedagógica, que a gente chama de economia da Trindade, que a gente vai falar de que existe, então, de que é um Deus em 3 pessoas, nós vamos falar sobre isso hoje, se Deus quiser, mas ao mesmo tempo, a gente vai falar que existe, então, diferentes ênfases na ação de cada uma dessas pessoas, dependendo da área de atuação. Contudo, entretanto, todavia, todas as 3 pessoas estão em todos os momentos. Então a gente consegue, tanto é que você vai ver muitas vezes o Espírito Santo sendo chamado de Espírito de Deus, Espírito de Cristo. E é o Espírito Santo, é o mesmo Espírito. Então, essa passagem, esse trecho é bastante interessante, né? Porque a gente consegue ver profecias acerca de Cristo, apontando Cristo como o próprio Deus. E ele mesmo vai falar isso depois, né? Então, Jeremias 10:10, né? Mas o Senhor, e aqui quando está em letra maiúscula, o que é a palavra que está ali atrás? Yahweh, o tetagrama, né? Então, o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Então aqui a gente consegue extrair até mais atributos, né? Se a indignação de Deus não pode ser suportada, né? Existe algo na indignação dele que na nossa não tem, né? Que a minha esposa suporta a minha indignação tem quase 20 anos, né? A indignação divina não pode ser suportada, né? Ai, Jesus, vamos lá, ó. João 8:58. Respondeu-lhes Jesus. Aí eu falei, ele mesmo vai falar, ó. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, ele não falou eu existia. Ou eu sou. O que o verso seguinte vai falar?
que os caras pegaram em pedra, mano. Os caras estavam doidos para matar Jesus. Por que será? Porque eles entenderam que Jesus falou que ele mesmo era Deus. Então, às vezes, tem uns hereges aí que vai falar assim, não, porque Jesus nunca falou que ele era Deus. Está aqui. Você só precisa saber ler. Né? Tem que saber ler. Como diria, tem um pastor lá no Brasil que participa de vários debates, eu não vou dar nomes, né? Mas é um pastor muito calmo e bastante polido nas suas declarações. E uma vez ele foi perguntado, né? Só vou contar umas 2 ou 3 dele aqui, só para dar uma descontraída, né? Foi perguntado por que ele era calvinista, né? E ele falou, por 2 razões. Uma porque eu tenho uma Bíblia, a outra porque eu sei lê-la. Aí eu falei, não, mas rapaz, cara fino, né, meu? E os caras falam que eu sou grosso, né? Aí beleza. Esse cara, ele é tão calmo que num desses debates ele saiu de ambulância. Deu um negócio no coração, tiveram que levar ele embora de ambulância, né? E a terceira, essa daqui é importante, porque eu já fui acusado disso, né? De vez em quando, eu faço um teste para ver se o púlpito está firme, certo? De vez em quando lá eu dou um carinho no púlpito, né? E esse cara, ele quebrou o púlpito uma vez, né? Tinha um púlpito de vidro, e ele estava dando um tapa, assim, ele deu um tapa, meu, caiu, metade do negócio caiu, né? Aí ele olhou assim e falou, tava precisando trocar mesmo. E continuou a pregar, eu falei, tá certo, né? Então, tem bons exemplos para eu seguir na internet, né? Mas depois, se vocês quiserem o nome, eu falo, que é o Marcos Granconato, mas depois, se vocês quiserem. Mas pronto, então Jesus Cristo, né? Diferente do que os liberais vão dizer, de que Jesus nunca alegou que ele era Deus, que ele nunca clamou para si mesmo ser Deus, aqui ele diz que ele é Deus e aqui ele fala que ele é quem? Yahweh. Aqui ele está falando que ele é o Senhor do pacto, da aliança. Então o negócio aqui é sério, né? Tanto é que os judeus ficam doidos para matar Jesus, né? Aí depois, Apocalipse 1:8, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem que está falando na visão de Apocalipse? É Jesus, não é? Ele nunca clamou, nunca alegou ser Deus, né? Nunca. Tá aí, ó, né? Alfa e Ômega, né? Vocês sabem por que é Alfa e Ômega, não? Mas por que isso é o princípio e o fim? O alfabeto grego, né? A primeira e a última letra do alfabeto grego, né? Então você vê, né? Ó, aquele que é, que era e que há de vir. Eternidade. E ele é o quê? Todo-Poderoso, então onipotente. Apocalipse 10:6, né? E jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Interessante. Parece que Apocalipse interpreta o texto de Gênesis como uma criação literal e não como uma evolução, não é? Parece que o próprio Jesus fez isso. Parece. Mas, enquanto isso, nós vamos sendo rotulados, né? Mas está lá na Bíblia. Basta lê-la que ela te dá as respostas, né? Agora, quando a gente olha para essa questão da eternidade de Deus, né? E quais possíveis aplicações práticas, né, para a nossa vida? Porque uma das coisas que a gente comentou na primeira aula que nós fizemos lá em cima, aquela frase do Packer, né, que não basta ter conhecimento, de saber sobre Deus, vai fazer essa distinção de saber e conhecer, né? Não basta você ter o conhecimento teórico, você tem que ter o conhecimento teórico com prático, aquela ideia de caminhada de vida, né? Então, de que maneira, quando a gente olha para esses textos que nós lemos cá, associado com essa ideia da eternidade de Deus, que tipo de aplicação prática a gente consegue colocar para a nossa vida? Eu vou precisar da ajuda de vocês aí. Mas o que isso tem a ver com eternidade? Eternidade. Vamos pensar aqui no atributo da eternidade, né? Tá.
Eu pegaria essa primeira parte, acho que essa primeira parte eu achei ela muito boa, assim, ó, todas as coisas ao longo da história mudaram, exceto Deus. Então, na sua eternidade, quando eu olho para a história, tem alguém que permanece o mesmo. E quando a gente falou da imutabilidade, aí agora a gente já linka, né, já conecta com a aula passada, quando a gente fala então da sua imutabilidade, isso nos gera conforto, segurança, confiança, porque eu sei que existe um Deus que é sempre o mesmo, né? Que mais acerca da eternidade? Por conta de quê? Estaremos lá com Cristo na eternidade. Tá. Eu colocaria que isso nos dá esperança de que nós estaremos lá, mas porque aquele que é eterno ao longo de toda a história nunca falhou. Essa é uma possibilidade da gente fazer uma conexão, né? Então a gente olha para a eternidade de Deus e dentro de toda a história conhecida, nunca houve um momento em que Deus falhou. Nunca houve um momento em que Deus não honrou com a sua palavra. Porque se esse momento tivesse acontecido, o que a gente tinha que fazer agora? Agora. Levantar e ir embora. Não tinha mal o que fazer aqui, está perdendo tempo com um ídolo vão, né? Mas não é o caso com Deus, né? Então pronto. Então já que vocês estão muito animados com a aplicação, vamos para a próxima parte aqui. Então vamos falar agora sobre a onipresença de Deus, né? Então quando aplicado ao espaço, o que é aplicado ao espaço que dá onipresença? A infinitude, certo? Então onipresença e eternidade estão dentro da categoria de infinitude. Então quando aplicado ao espaço é chamada de onipresença. A infinitude, no sentido de não ser confinado pelo espaço, é sinônimo da onipresença de Deus. Embora o céu e a terra não possam contê-lo, ele não pode ser excluído do espaço. Essa onipresença inclui tanto o ser de Deus quanto o seu poder. O que ele falou até agora para nós? Deus está, a presença dele independe do tempo, do espaço. Então, independente, então assim, ó, nenhum local consegue conter a Deus completamente e ao mesmo tempo não existe nenhum lugar onde ele não esteja. É isso. Só que ele gastou um pouco mais de palavras para isso, certo? Nenhum lugar está fora do alcance de Deus. Nem qual local que não está fora do alcance de Deus. Nem o inferno. Porque os caras acham que o diabo é dono do inferno, né? Não é verdade? Exato. A ausência de Deus é que o diabo é dono do inferno. O diabo vai se lascar no inferno. Né? E o que tem ausência lá é a ausência da graça. Lá é ira constante. Né? Por isso, completamente aleatório agora. Por isso que vale a pena manter o ímpio vivo. O ímpio. Os melhores momentos da vida do ímpio é aqui. Porque às vezes, esse é o pensamento que o pessoal usa para a eutanásia. Não, ele está sofrendo. Eu falei, bicho, você não sabe o que ele vai sofrer depois. Ao cancro, meu amigo, é ira de Deus, meu amigo, que moeu Jesus na cruz. Então, é importante a gente pensar nesses termos, né? E acreditar, né? A gente pensa e não acredita, né? Mas é importante isso aí. Então, olha só, Deus não está em um lugar, embora preencha o céu e a terra. Deus se relaciona com o espaço como o infinito que, existindo dentro de si mesmo, também enche de plenitude cada ponto do espaço e o sustenta por sua imensidade. E aí eu coloquei Isso aqui é chave, né? É chave, né? É chave, né? Então, onipresença versus presença especial. Ou é colchete? Ó, parênteses eu sei que é o outro. Ah, parênteses retos? Oi, é bom? É lógico.
É lógico, parênteses retos, eu gostei disso aí. Parênteses retos. Achei mesmo bom, mesmo giro. Me ajudou imenso. Eu estou pregando várias agora, me ajudou imenso. E ainda vou falar, ainda vou falar um dia. Mas o onipresença versus presença especial. Só por essas duas palavras, o que vocês acham que eu quero falar aqui? É a ideia de que Deus está presente em todos os lugares, mas em certos lugares ele tem uma coisa diferente ali que é especial. Uma presença especial? Tem algum exemplo para me dar? Na Bíblia, como Jesus fala, tem duas ou mais pessoas falando dele, ali está presente. Eu vou falar desse texto e vou falar das más interpretações desse texto hoje ainda, está lá na lista. Lembra de algum exemplo de presença especial? Santo dos Santos. Então, por exemplo, a gente tem... Pensa nisso. Deus é onipresente, está em todo canto. Por que ele faz um tabernáculo, então? E aí o povo fala que tinha a tenda da presença, certo? Está lá no relato. Você for ler o relato bíblico, e que os caras ficam lá de fora, Moisés lá dentro, e Josué segurando lá na porta. E aí vinha a nuvem da presença de Deus. Aí depois do tabernáculo, evolui para o templo. E no templo tem o Santo dos Santos. E no Santo dos Santos tinha presença especial de Deus. Era tão especial, mas tão especial, que quantas vezes no ano podia entrar lá? Uma. Todo mundo? Não. E nem de qualquer jeito. E nem de qualquer jeito. Então existiam, ainda que ele seja onipresente, existem locais onde se manifesta de maneira especial. Vocês vão ver onde eu vou chegar. Quando Jesus ressuscita, certo? O que acontece? Abre as tumbas, os mortos ressuscitam, certo? O céu, meu negócio começa a... E o que mais acontece? O véu se rasga. O que significa esse ato do véu ter sido rasgado? Era mais ou menos isso que eu pensava. Então a gente sempre pensa no véu rasgando como a gente tendo a liberdade para entrar, certo? Aí agora eu vou falar igual os coaches, não, significa que ele saiu. A presença não está mais lá, especial lá, no templo. Aí eu vou fazer minha argumentação posterior. Então, a ideia é que, de fato, a separação foi removida, de fato a gente ganhou acesso. E aí um professor meu do mestrado falou assim, mas mais do que isso, quando o véu rasga, significa que Deus saiu de lá. Da presença especial. Onde que hoje nós temos a presença especial de Deus? Espírito Santo? Quem dá mais? Nossos corações. Não queimavam o nosso coração, Marco? Rapaz, você é esposa de pastor, é? Gostei dessa resposta sua aí. Eu vou argumentar que a presença especial de Deus se manifesta no culto público aos domingos, no dia do Senhor. Então aquilo, presta atenção, agora eu chamar até o coach aí, né? Aquilo que o judeu tinha acesso uma vez por ano através do sumo sacerdote, eu e você temos acesso todos os domingos. E você não está nem aí para isso. Você vem aqui de qualquer jeito, você não dorme cedo no sábado, você vem cansado no domingo, você se acordou meio cansado, com dor de cabeça, você não está nem aí. Aquilo que o judeu viajava para ir para Jerusalém. Tem salmos e mais salmos de peregrinação, os caras passavam risco na estrada, na autoestrada daquela época. Era bandido em tudo quanto é canto. Os caras pondo a vida em risco, pedindo... Salmo 121 é isso. Olha de onde virá o socorro. É Ele quem guarda a tua entrada e a tua saída.
Os caras peregrinavam para estar lá na... Salmo 84, eu prefiro estar às portas do que estar no centro da roda dos escarnecedores lá. Mais ou menos isso que fala a ideia. Nem entrava, meu. Aqui você é convidado para sentar na primeira fileira, pô. Dependendo da igreja, você pega a toalhinha de suor do pastor. Tá entendendo? E você não tá nem aí. Você acha que, eu preciso trabalhar hoje. Entende a loucura? O cara sonhava com esse dia. Todo domingo nós temos isso. Todo domingo, ao redor do mundo, onde existe o corpo de Cristo reunido de maneira sincera, genuína, bíblica, Deus se faz presente de maneira especial. Era o contraste da presença especial e a onipresença. Ele está em todo canto, mas ele se manifesta especialmente. Por isso que o culto público dominical é tão importante. É um meio de graça. É um dia que é uma forma como Deus escolheu se manifestar de maneira especial. É um dia que você não tem direito sobre ele. Então Deus se manifesta especialmente nesse dia. Vamos continuar aqui. Agora vamos para os textos bíblicos, né? Então Salmo 139, 7 e 8. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então esse salmo é bastante bonito, salmo de Davi, né? Depois tiver a oportunidade, aquele salmo famoso que foi falado diversas vezes na última semana para nós no curso. Sonda meu coração, vê se há algum caminho mau, né? Então, Deus, ele está em todos os locais, né? Então essa ideia de tentar fugir de Deus é uma burrice, né? Não é? Como que você foge de quem está presente em todo canto, né? Interessante, né? Mas nós somos assim, né? Então Provérbios 15, 3, né? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então isso aqui é bom para quando você está levando aquela vida de pecado oculto. Você está enganando todo mundo, menos Deus. Você pode enganar quem você quiser. Você engana tua esposa, você engana teus pais, você engana professor, você faz o que você quiser, mas os olhos do Senhor estão lá. Aí agora eu lembrei de um vídeo do Paul Washer, né? Que nessas disputas, né, da nossa... Se na minha geração já era assim, né? Não sei como vai ser hoje. Quem é você para me julgar? Só Deus quem me julga. Aí o Paul Washer fala assim, e isso não te assusta? Isso deveria te assustar, não deveria ser argumento. Você deveria estar com medo, velho. É melhor eu te julgar porque eu vou errar no meu juízo. Deus vai acertar, né? E aí se você juntar com aquela frase do Spurgeon, né? Você nunca ficar bravo com alguém que fala mal de você, porque normalmente ela falou menos mal do que ela poderia, né? Sempre tem coisa pior para falar sobre você, né? Então se você junta essas duas coisas, né? Essa ideia aí, ó, do Senhor, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então Jeremias de novo, né? 23, ali não é 24 e 24, tá? É 23 e 24. Erro de digitação. Culpa de quem? Minha. Então está escrito lá, acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Tá bem claro, não tá? E aqui, ó, para você que é do grupo dos cantadores aí, tem um cântico que fala, és Deus de perto e não de longe. Mentira, é os dois. É verdade, eles estão distorcendo a Bíblia aqui, ó. Sou apenas de perto e não também de longe? É dos dois. Eu já não lembro de ter escolhido essa música nenhuma vez aqui, entendeu? Mas veja como é interessante, porque, de novo, né, eu sempre vou me remeter das minhas boas referências, né? Do Weber Jr., ele vai falar assim, que muitas vezes na nossa tentativa da gente ser muito piedoso, a gente cria umas mentiras. Então, se você falar que é Deus de perto e não de longe, parece que é mais piedoso porque está sempre contigo. Só que a palavra dele fala o contrário.
Tem uma outra, por exemplo, que a gente quer soar piedoso, né? Que é assim, não louva a Deus por aquilo que Ele faz, eu louvo a Deus por aquilo que Ele é. Tem uma galera que fala isso, porque não é interesseira a relação. Não, você está desvalorizando o que Deus faz? Não, eu louvo a Deus porque Ele faz e por aquilo que Ele é, porque Ele é. As duas coisas. Então a gente tem que tomar cuidado com os jargões teológicos. Né? Tem muito coach na internet aí. Esses dias, por algum motivo, eu acabei por ver algum vídeo. Eu já estava muito puro há muito tempo. Estou me permanecendo puro no Instagram, né? Não estou vendo vídeos reels, estava detox. Mas eu vi uns vídeos esses dias aí. Depois em off, não gravado, eu vou falar de uma coisa que eu fico doido para vocês. Então vamos lá. Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. O que essa passagem está ensinando para nós? É da oração. Porque tem que orar no quarto com a porta fechada. Então eu não vou mais orar em público. Não pode mais, então, domingo, nós vamos parar de orar no domingo. Então, um texto ele tem que estar sempre dentro do seu contexto. Então, o que Jesus estava a combater aqui? Você lembra que tem que exceder muito a justiça dos fariseus, não sei o que lá? Meu fariseu era um bicho interessante. O dia que eu li isso num comentário, eu falei, não é possível, eu precisava encontrar uns caras desses para trocar uma ideia. Eles tinham uns horários de oração ao longo do dia. E o horário de oração, onde você estava, você parava e orava. Como é, por exemplo, os muçulmanos hoje. O que o camarada fazia, se o cara era bem fariseuzão assim? Ele cronometrava a saída dele de casa, com o Apple Watch dele lá da época, para na hora que desse horário ele estar na praça principal, na principal posição da praça. E aí ele orar e todo mundo ia ter que ver. Não é o Benedito, como diria o outro? Não é interessante isso aí? Aí Jesus fala assim, não, vai para o teu quarto em secreto. O que ele quer dizer é, não importa onde você esteja, se você orar a Deus, Ele te ouve. Porque eu sei, né, eu lembro, começo meu de jornada da fé, certo? Não vou dar nomes, né? Mas eu estava lá na igreja onde eu fui batizado. E uma das razões para você entrar no quarto, trancar a porta, para Satanás não ficar ouvindo a tua oração. Mas eu quero que ele ouça para saber os planos, né? Interessante isso, né? Mas pronto, o que Jesus está a ensinar é que Deus ouve a nossa oração, mesmo quando a gente está em secreto, mesmo quando ninguém vê, né? Oi? Ele estava no quarto trancado em secreto lá. É verdade. Ele estava mais naqueles RV, né? Aqueles motorhome, né? Ele estava dentro da baleia, né? Ai. É interessante, né? Aí ó o texto que o Gustavo trouxe, ó. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então vamos falar das interpretações erradas, talvez. Onde, dentro da vida da igreja, se você é mais velho de igreja, onde que você ouvia essa passagem sendo lida? Reunião de oração que deu errado. Certo? Reunião de oração que não deu público. É isso. Agora, peraí, se Deus me ouve em secreto, por que tem que ter 2 ou 3? Uma pergunta importante para você fazer para o texto, não é? E quem que falou os 2 textos? Jesus. E mesmo se não fosse ele, foi ele, certo? Que é o Espírito que inspira. Mas nesse caso, essas palavras saíram da boca dele. Não tem diferença nenhuma das outras, porque é tudo inspirado. Mas é importante. Então, normalmente, quando a gente pega esse texto 18, Mateus 18, 20, é para a gente tentar justificar a reunião que não deu certo, mas que Deus vai ouvir nós, os bravos, que vier orar domingo às 5 da tarde. Normalmente é usado desse jeito. Se você não conhece nada de Mateus, você deveria conhecer várias coisas, né? Mas vamos pegar aqui Mateus 18. O que Mateus 18 fala?
Então, a maneira de como nós devemos tratar o irmão em pecado. Se o irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti e ele só. Se ele se arrepender, ganhaste o irmão. Se ele te ouvir, tal, ganhou o irmão. Se não te ouvir, aí você chama os testemunhos. Se não ouvir, aí leva para a igreja. Aí quando leva para a igreja, se ele se arrepender, beleza. Se não se arrepender, tratar como gentil e publicano. O que isso significa? Excomunhão. Você taca o cara para fora. Aí Jesus vai dizer isso aqui, porque onde estiverem 2 ou 3... Então vamos traduzir isso aqui para a linguagem de hoje, linguagem ICPP, Igreja Cristã Presbiteriana de Portugal. Quando o conselho se reúne para decidir o caso de disciplina, Jesus, e eles fazem de forma bíblica, Jesus está com ele chancelando a decisão. É para expulsar? Jesus está expulsando. É para restaurar? É Jesus que está a restaurar. Eu estou no meio deles. Então vocês têm que orar pelo conselho. Então quando o conselho se reúne para tratar um caso desse, que é um dos grandes momentos tristes do ministério, que é você disciplinar alguém ou então ter que excomungar alguém, se você fizer isso de maneira bíblica, é Jesus Cristo quem está a fazer. Então é isso que esse texto está dizendo, não é de reunião de oração que deu errado. E eu não conheço reunião de oração que deu errado se tem gente orar. Mas o povo se preocupa com o quê? Números. Eu quero a igreja toda na reunião de oração? Quero. Vou ficar feliz? Vou. Mas eu entendo que quem está na reunião está agarrado com Deus. Está agarrado com Deus, né? Então, explicado aí, onipresença, né? Então ele está presente quando o conselho se reúne. Alerta para nós, hein? Alerta para nós aí. Atos 17, 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós. Por quê? Porque Ele é Deus de perto. E também de longe. Certo? Essa é a ideia da onipresença. Por isso que, na vida, ó, isso aqui é uma coisa importante. Se você está, tendo uma... Você está tendo uma batalha dentro do seu ser, né, com a sua relevância para o mundo, descansa, que pelo menos de mau exemplo você vai servir. Entendeu? Aí são os nossos amigos dos cânticos que ficam inventando esses cânticos, não os nossos. Os nossos são tudo validado, né? Quando o Iago fez aquele da cantata lá, ficou top, bíblico. Contou a história bíblica inteira lá, 8 minutos de música, mas tá certo. Então os caras fazem música 2 minutos e faz errado, não é? Mas é isso, né? Então tá bom. Aí vamos lá, né? A onipresença, né? Então quais são? E para cada atributo eu vou fazer essa pergunta hoje. Então quais são aplicações práticas desse atributo e dos textos, né? Que a gente pode pegar esses versos bíblicos aqui, eu já fiz algumas aplicações, né? O que mais aí? Livre acesso a Deus. Daí já está na linha da minha aplicação. Não adianta esconder, ele vai atrás de você, ele está lá. Né? É isso, não adianta se esconder. Não adianta esconder, o que mais? Então, essa é uma aplicação muito boa, porque não é à toa que a gente tem Romanos 12 nas Sagradas Escrituras. Romanos 12 vai falar que o nosso culto, a nossa fé, ela é o que é racional. Isso significa que ela não tem emoção? Não. Significa que ela é racional. Agora, por que isso é importante? Porque tem coisas na vida que é essencial que a gente saiba. Pensa na sua pior crise de fé da vida ou seu pior momento na sua caminhada cristã. Os seus sentimentos estavam bem ou estavam mal? Se foi o pior momento, tem que estar mal, porque senão você nem ia considerar como pior momento. Isso significa que a nossa fé, ela não pode depender de emoções, porque no momento que a gente mais precisa da fé, é quando a emoção vai estar abalada. Quando a gente mais precisa, a gente precisa o tempo todo, né?
Mas a ideia de que, se no momento de desânimo, no momento de uma notícia horrível, terrível para a nossa vida, uma grande perda, enfim, se eu fosse depender das minhas emoções, eu estaria lascado. Eu dependo de Deus, que opera na minha vida através da fé. E a nossa fé é o quê? Racional. Por isso que é importante que a gente saiba as coisas. E se eu sei que Deus está comigo no meu momento de fraqueza, eu vou ter conforto, eu vou ter consolo, eu vou ter até encorajamento, porque eu sei que eu não estou a passar pelo vale da sombra da morte sozinho. Agora, como diria um amigo meu, pergunta: vocês acham que o nosso coração vai pensar de maneira automática dessa forma? Não. E o que nós precisamos fazer então? Nós precisamos adestrar o nosso coração. Nós precisamos treinar o nosso coração. Ou como Filipenses 4 vai dizer, nós precisamos encher a nossa mente com aquilo que é bom, que é agradável, que algum valor há. Por isso a importância de uma vida devocional constante. Por isso a importância de meditação nas Sagradas Escrituras. Por isso é importante você pegar um texto bíblico e você lutar com ele. Eu compartilhei, acho que foi ao longo dessa semana, da semana passada que nós tivemos lá em Lisboa, a fazer o curso, né? E de que várias das vezes no seminário, quando eu tinha que escolher um texto bíblico para fazer algum trabalho, eu sempre me lascava, porque eu não pegava o texto mais fácil, eu pegava um texto que eu tinha dificuldade com ele. Assim, não, mas vai ser aqui que eu vou conseguir resolver, vai ser agora que eu vou lutar com esse texto. Dentre eles, Gênesis 6. Dentre eles, Gênesis 6. Mas essa ideia de que, então a gente vai inundar o nosso coração com a palavra de Deus, e a gente vai lutar com esses textos, a gente vai meditar nesses textos, e isso vai fazer com que o nosso coração comece a pensar de uma forma mais bíblica. Então, quando a situação acontecer, eu vou estar mais preparado. Tem um livro que eu gosto bastante sobre casamento, O que Você Esperava, do Paul Tripp. E ele vai falar que a vida cristã e a importância disso no casamento é nós estarmos preparados para o inesperado. É como você se prepara por aquilo que você não sabe que virá. É estando agarrado com a palavra de Deus. É quando o teu coração está treinado de um jeito que a hora que vier, a resposta automática que vai sair é a bíblica. E a figura, né, que vem a minha mente, né? Coisa de doido, né? Vocês já viram um vídeo de policial sacando a arma? Meu amigo, é uma velocidade impressionante. É qualquer variação. Assiste lá algum vídeo de simulação, ou se você gostar mais da coisa, vê o vídeo da real, assim, né? Mas o tempo de resposta entre o policial ter o estímulo que ele precisa reagir e a arma está apontada é milissegundos. É muito rápido. Ele nasceu desse jeito? Foi treinando. É mais ou menos essa ideia com o nosso coração, é treino. É a gente então se encher da palavra, e enchendo da palavra o nosso coração vai sendo conformado à imagem do Filho. E aí as coisas começam, aí já dizia aquele outro grupo de cântico, começam a acontecer naturalmente. É aula, é disco mais descontraída, só para animar. O pessoal está quase dormindo aqui. E a importância de se apegar também a louvores durante esses períodos. Porque quando a gente vai pensando em momentos difíceis, a gente lembra de Paulo e Silas na prisão, e eles trazem o louvor, não como, louvor. Sim. E acho que muitas vezes a gente não valoriza também a questão do louvor nesses momentos. Eu acho que cânticos, de maneira geral, eles vão ser importantes, desde que eles sejam bíblicos, né? Eu, recentemente, tem 2 músicas que eu tenho ouvido, quase que o dia inteiro, qualquer hora que eu entro no carro. Eu entro na viatura, eu abro no YouTube, ele já está na música lá para me sugerir. E o Mark e a Cleudi tiveram esse problema, semana que eles tiveram que ouvir, toda vez que entrava no carro era a mesma música, né? Só aquele motorista que eu não pergunto o que você quer ouvir, né?
Aí eu colocava lá, né? Aí teve uma hora, eu não lembro qual que foi a piada que ela tava fazendo, né? Que a Dani falou que não... É porque é meio worship o negócio, entendeu? Aqui não pode no culto, mas fora dá. E aí eu lembro que a Dani falou assim, essa música aí, eu falei, sabe por que você não gosta dessa música? Porque o cara fala que tudo é de Deus. É o carro, dinheiro, tempo. Você quer as coisas para você, por isso você não gosta da música, né? Mas a música vai lembrando que é tudo de Deus, é tudo teu. Até o nome da música, é tudo teu, né? Tudo teu, tudo teu. Mas eu vejo que, eu acho que esse ponto que você trouxe ele é importante, que às vezes eu pego assim, vou matar a saudade de uma época da minha vida. Aí eu pego um tipo de cântico lá, um tipo de música. Eu consigo lembrar fases que eu estava a passar. Então se eu vou pensar, início de caminhada cristã, resgate. Tem um CD preto do resgate, eu tinha esse CD, estava quase furado, sem ser aquele furo do meio, né, o outro. Resgate, até hoje eu ouço as músicas, eu fico animado com elas. Oficina G3 tem algumas boas, né? Enfim, então eu acho que tem uma coisa importante, né? Tem um professor meu do seminário lá no Brasil que ele é um grande defensor do uso de músicas, né? Porque a maneira como o nosso coração vai memorizar as coisas quando associa com a musicalidade, porque mexe com as emoções, a gente memoriza muito mais fácil. Então esse professor ele fazia assim em sala de aula. Você lembra o Salmo, sei lá, 94? Ou, não, o Salmo 84, por exemplo. Ficava assim, não, lembro não. Daí ele começava a cantar a música. Aí todo mundo cantava a música inteira. Falei, pronto, esse é o Salmo 84. Então você lê a Bíblia, você não memoriza. Agora você canta a música, fica. Quem foi, dentro da história da igreja reformada, a primeira pessoa a perceber isso? Quem que foi? O Lutero. O primeiro reformador ali, né, o que ficou vivo, né? Foi uma pessoa que percebeu isso e ele pensa que na época, isso é uma coisa que normalmente a gente esquece, o povo era analfabeto. O povo não sabia ler. Tipo o Brasil hoje. O povo não sabe ler. Ontem, hoje. E aí, pensa o desafio, né? Então eles queriam trazer a Bíblia para a língua do povo, ou como diriam lá, o vernáculo, né? Então quando você fala um vernáculo, é a língua popular. E aí não tinha acesso, não tinha ARA, não tinha NAA, não tinha nada disso. Você não ia na esquina, você não ia no telemóvel e fazia o download da aplicação. Então Lutero começa a escrever boas músicas, que tem uma delas a gente vai cantar domingo. Só que a versão renovada, vai ser a versão Castelo Forte, né? Vai ser a versão do Projeto Sola, né? Que é uma versão boa até, né? Mas pronto, Lutero percebeu isso. Então eu vejo que é bem interessante, né? Porque a música tem esse poder, entendo aqui não de maneira pentecostal, né? Mas tem essa capacidade de mexer com as nossas emoções. Às vezes você tá ouvindo uma música assim, você começa a chorar. Ou então você começa a ficar animado. Época de prova, eu tinha umas músicas que eu ia. Né? Aí tinha uma época lá, que na época da faculdade, que eu ouvi o Rapa. Era o show está começando, era eu indo pra prova, eu ficava ouvindo aquela música. Eu falei, hoje. Aí deu certo. Mas enfim, então acho que a música tem essa função aí. C.S. Lewis, quando ele fala da criação de Nárnia, ele coloca a criação de Nárnia um pouco como se Deus tivesse Deus. Asma criasse Nárnia por música. Ritmos musicais diferentes. Você lembra dessa? Não, eu sou daqueles maus exemplos que eu só vi o filme. Não, então você perdeu 90%. E eu acredito que até eu morrer, esses 90% vão ficar perdidos, sabe? Porque o que eu tô querendo, até o que eu quero ler eu não estou conseguindo. Mas Não, mas o que C.S. Lewis coloca é que a música tem uma força maior no nosso futuro. É como se Deus, ele fala como ele descreve a criação
como Aslan cantando. E aí cada ritmo cria um pedaço da criação. E é como se isso estivesse dentro da nossa criação, sabe? É como se tivesse uma... Por isso que a música ela mexe tanto conosco. É mais ou menos. Entendi. Eu vou preferir... eu vou preferir a versão de Gênesis 4. Você viu que foram a linhagem da serpente que criou o grupo de cântico, né? Mas Deus transformou, né? Deus transformou. Mas vamos lá, vamos avançar aqui, porque aí acho que hoje eu vou conseguir terminar a aula que eu tinha planeado, né? Planeado, tinha aula que eu tinha planeado. Então, o último dos atributos incomunicáveis, sua unicidade, é distinto da unidade de singularidade e unidade de simplicidade. E aí, o que isso quer dizer? Vamos avançar aqui, ó. Deus é numérica e quantitativamente quanto? 1. Absoluto, exclusivamente. Tem quantos deuses? 1. É isso. As posições evolucionistas sobre o desenvolvimento a partir de um politeísmo para um monoteísmo no Antigo Testamento são insustentáveis. Então você vai ver que Bavinck, se você pegar o livro para ler, é gigantesco. Então, eu não sei, eu acho que essa coleção de sistemática hoje dele no Brasil deve estar na faixa de R$1.000, talvez, não sei. São 4 volumes, gigantesco. Eu tenho digital, né? Você vai ver que o Bavinck, ele tem essa veia apologética, ou como diria nos dias de lá, a veia polêmica. Não só ele, como quase todos os escritores do passado. É nos nossos dias que falar mal de ideia errada virou ofensivo. Aqui os caras lutavam pela verdade. Então, o tempo todo, Bavinck batendo nos outros. Então, essa parte toda eu pulo para vocês. Né? Mas ele bate no evolucionista, ele bate no pelagiano, bate para tudo. E só vai batendo com a Bíblia. Né? Mas ele vai falar aqui, então, de que... Vamos ver aqui, ó, a escritura é monoteísta do princípio ao fim, o politeísmo não satisfaz o espírito humano. Somente a confissão de um Deus verdadeiro sustenta a religião, a verdade e a moralidade. Então existe os cabeças de vento por aí que vai falar que existia então um politeísmo e que depois que veio uma criação de uma religião monoteísta. O quanto isso representa a verdade? 0, porque Deus criou o mundo, o único Deus que existe. Mas os caras vão argumentar isso aí. E aí muitas vezes a argumentação dos caras vai ser, eu gosto do tipo de argumento, né? Um dos argumentos vai ser porque tem registros escritos politeístas antes de registro escrito monoteísta. Ou então eles vão argumentar que ao longo do Antigo Testamento vai se saindo de um Deus plural para um Deus singular. Mas pronto, ele vai falar que isso é insustentável, a gente vai ver algumas passagens bíblicas para isso. Então olha lá. A ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus. Ali é o que? Aquele ó. O que é aquele ó? Classificação sintática. Como? Artigo definido masculino singular. Tanto é que o verbo está lá, qual verbo que é? Verbo, é o verbo ser, certo? Tá bom, verbo de ligação, certo? Está ligando o sujeito ao seu predicado, não é isso? É. Então tá, e não há nenhum outro senão ele. Então Salmo 18, 31, pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Então sempre. E veja uma coisa interessante. Aqui a gente está vendo o Yahweh, né? Se você começar a perceber isso, normalmente, não é sempre, mas normalmente eu tento fazer isso. Na forma de argumentar. Primeiro texto está em qual trecho das Escrituras? Está no Pentateuco. Segundo trecho, Salmos, que está dentro dos escritos. Terceiro, profetas. O que eu estou querendo fazer? O que é o meu ponto com isso? Em todo tipo de escrito bíblico, a verdade é a mesma. Então, um bom argumento bíblico vai contar com passagens
de toda a amplitude, como diria lá no Westminster, de todo o conselho de Deus. Então eu consigo mostrar que desde o Pentateuco, posso ir mais longe, né? Mas desde o Pentateuco até Apocalipse, a gente vai ter um único Deus, né? Então Isaías 44:6, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último. E além de mim não há... Agora, quem está falando aqui? Yahweh. Ele está falando que ele é o quê? Lembra o quê? Primeiro e último? Alfa e ômega. Olha como as coisas são conectadas? Romanos 3:30. Aí já pulei. Já fui lá para o Novo Testamento. Visto que Deus é o quê? O qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé, incircunciso. Deus é um só. Então, unicidade de Deus. Então, quais são as aplicações práticas desses textos e dessa ideia de que só existe um Deus? Nenhuma? Se existe só um Deus, só existe um objeto de adoração. Se existe só um Deus, só existe um alvo, um objeto de adoração, um ser a ser adorado. Isso significa então que o meu coração tem que deixar de ser dividido pelos tantos ídolos que eu possuo. E aí, como disse numa pregação faz muito tempo, que nos nossos dias existe uma batalha pela nossa devoção. Existe uma batalha pelo nosso coração. Mas a quem pertence o nosso coração? A um só Deus. E uma outra coisa boa é que nós estamos do lado certo, né? Nós acertamos, né? Estamos lá, no único Deus, né? Estamos diante dele, né? Então pronto. Vamos agora para a simplicidade, meu. E esse da simplicidade, esse aqui é interessante. Esse aqui dá para a gente fazer umas viagens aqui. Então vamos lá. A unidade da simplicidade insiste que Deus não é somente verdadeiro e justo, amoroso e sábio, mas Ele é a verdade, a justiça, o amor e a sabedoria. Então é o seguinte, ele vai usar essa classificação depois, que eu não trouxe aqui, mas Deus não é o adjetivo. Deus não recebe o adjetivo, Ele é o substantivo. Então Ele não é justo, Ele é a justiça. Não é que Ele é verdadeiro, Ele é a verdade. E aí isso muda tudo, porque é dele que procede, todas essas coisas procedem dele. E aí vamos pegar nos nossos dias, uma das coisas que mais me enche a paciência nos nossos dias são os movimentos de justiça social. Não porque eles não possam ter razão em algumas coisas que eles reconhecem que estão erradas no mundo, mas porque a tentativa de justiça deles é apartada de Deus e, portanto, a tentativa de justiça deles é injusta e só piora a situação que já existe. Entende? Não é que o cara não possa estar enxergando errado. Pô, é ruim ter pobreza. Concordo com isso. É ruim preconceito. Concordo com isso. É ruim, sei lá, me dá outra que eles reclamam aí. Sei lá. Enfim. É ruim? É errado? É pecado? Algumas coisas sim, outras não. Outras são consequência do pecado. Agora, nunca vai ser possível aplicar justiça nisso se ela for apartada de Deus. Por isso, qual que é a chance do cara pálido do Karl Marx estar certo? É zero. É zero. Então, por isso que eu me revolto, por isso que eu fico nervoso com essas coisas. Porque ele é a fonte da verdade, da justiça, do amor e da sabedoria. Apartado dele, nada de bom pode ser feito. E aqueles que mais esbravejam por aí não estão perto dele. Então, Deus não recebe adjetivo, ele é o substantivo, de uma maneira gramatical de falar, essa é a ideia aqui que o Bavinck coloca. Então, por causa de sua perfeição absoluta, cada atributo de Deus é idêntico à sua essência. E aqui o negócio começa a ficar meio complicado.
Embora, às vezes, encontre oposição sobre fundamentos filosóficos, a doutrina da simplicidade divina é de grande importância para a nossa compreensão de Deus. Se Deus for de alguma maneira composto, então é impossível sustentar a perfeição da sua unicidade, independência e imutabilidade. Que ele está dizendo o seguinte: a maneira como normalmente nós enxergamos a Deus, a gente pensa em atributos de Deus de maneira categorizada, separada. A tal ponto que hoje o pessoal resolveu pegar o Deus sem alguns itens. Então eles querem um Deus com amor, mas não querem um Deus com justiça. E que dentro da sua simplicidade, todas essas coisas, no fim das contas, são a mesma coisa, que é a sua essência de quem Deus é. Então Deus, ele é tão santo quanto ele é justo. Deus é tão santo quanto ele se ira. Deus é tão santo quanto ele ama. Deus é tão santo quanto ele sabe. Por quê? Porque todas essas coisas são uma só. Então Deus, ele não é feito de partes. Está na confissão de fé, acho que está nessa linguagem, né? Então Deus, ele não é composto. Ele é simples. Nesse sentido, porque se você for pensar em termos de simplicidade e complexidade, não é isso que ele está a dizer. Ele é simples no sentido de que ele é um só em uma essência. E que a gente olha a manifestação disso e tenta perceber em categorias. Então, não existe você pegar um Deus recortado num pacote. Por isso, por exemplo, que a gente não pode olhar para o texto de Efésios, que fala, Filipenses, que fala que Cristo se esvaziou, e achar que ele abriu mão de atributos divinos. Porque se ele tivesse aberto mão de alguma coisa, é como se Deus fosse feito de partes e fosse possível remover alguma coisa. E se tivesse removido alguma coisa daquilo que é perfeito, ele já não seria mais perfeito, ele já não seria mais Deus, e aí não é o Deus encarnado, aí já é outra história. Faz sentido? A essa hora já não está fazendo muito, né? Então vamos lá, essa simplicidade é necessária como modo de afirmar que Deus tem uma vida distinta e infinita dentro de si mesmo. A simplicidade, aqui que o bicho começa a pegar, a simplicidade não é inconsistente com a doutrina da Trindade, pois o termo simples não é antônimo de duplo ou triplo, mas de composto. Tá certo? Tá errado? Tá certo, né? Bavin que vai ter que estar certo, né? Mas a ideia então de que Deus não é composto. E existe uma confusão que a gente faz. Eu tentei achar esse vídeo depois e não consegui. Então o menino que ele faz um argumento muito bom, que a gente fala que existe um Deus, certo? 3 pessoas. Aí a pessoa fala assim, não, mas isso são 3 deuses, que é o argumento do Islã contra nós, que nós somos uma religião politeísta. Falou, não, a gente está falando de manifestação de pessoas, Deus é um só. É difícil? É. Dá para entender? Não sei. Mas nós vamos ver um videozinho sobre isso, eu vou continuar aqui. Então Deus não é composto por 3 pessoas. Veja que Deus não é composto por 3 pessoas. Ou será que a gente consegue pôr o cabinho do som ali no... então Deus não é composto por 3 pessoas, nem cada pessoa é composta do ser e dos atributos pessoais dessa pessoa. Mas o ser não composto, simples, de Deus, existe em 3 pessoas. É simples assim, não é simples? Simples. É um Deus, 3 pessoas. E aí eu trouxe aqui, eu resgatei um camarada meu aqui, o Van Dixhoorn, que ele vai dizer o seguinte, é claro que podemos fazer a pergunta sobre quem Deus é, mas a Escritura, na maioria das vezes, responde a questão quanto deuses há. Eu achei muito perspicaz essa sacada dele. Porque às vezes a gente faz pergunta para as Sagradas Escrituras que ela não está se propondo a responder. Então ele fala assim, quem é Deus? Eu falo, não. Nem tem debate, não tem debate de quem é. Por quê? Porque só existe um. Então a resposta é quantos deuses há, né? Então o Van Dixhoorn, você achou aqui Pode encaixar aí? Pronto.
E aí, depois dessa do Van Dixhorn, olha só esse texto de 1 Coríntios 8, de 4 a 6. Né? No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. E fiquei sabendo que tem gente fazendo barbaridade com esse texto aí. Né? Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então há um só Deus. Essa é a conversa dentro do texto bíblico. E aqui eu quero fazer principalmente para quem trabalha com crianças, sem indiretas, Vlad. Eu não sei porquê, mas normalmente no departamento infantil das igrejas existe uma tentativa de facilitar demais algumas coisas, como se fosse possível, para tentar explicar para a criança. E eu lembro que toda vez que eu preparava os professores na antiga igreja que eu trabalhei, ou que eu servi, enfim, e às vezes falavam assim, mas pastor, isso aqui está muito complicado. Eu falei, não, mas é o que é. É o que está aí, tem como explicar, e a gente conta com o auxílio do Espírito Santo. A pessoa, não, mas a criança não tem capacidade de entender isso. Aí fica difícil ensinar para a criança. Aí eu falei assim, então deixa eu falar uma coisa. Já que você é o capacitado. Por favor, explique-me em detalhes. Soberania divina, responsabilidade humana e o conceito de trindade. Eu quero saber tudo, conte-me mais. Aí eu assim, não, mas então... Eu falei, veja, se você não entendeu e eu continuo falando para você desses termos, e você continua vivendo e acreditando, não pode ser o mesmo com a criança? E aí, ao longo da história, foram criadas algumas tentativas, umas analogias para explicar a Trindade. Uma das mais conhecidas é da água e os seus estados. Vocês conhecem dessa ou não? Então, gelo, água e vapor. Então, você tem 3 tipos. Nós vamos ver um vídeo que vai falar sobre isso. Eu vou deixar a graça para o vídeo, porque os caras são engraçados. E aí vocês vão ter que prestar atenção que tem legenda, tá? Você prepara o olho para ler aí, você acorda. Teve um outro, e esse foi um negócio que eu fiquei bravo. Você lembra uma época que inventaram a porcaria de um negócio chamado spinner? Spinner é um negócio de spin, de ficar girando. Você lembra aquele que segurava no dedo e ficava girando? Aí falava assim, não, isso aqui é tipo a Trindade. Então tinha 3 pontas, e você girava rápido, você via uma coisa só. Veja, e pastor contratado de igreja fazendo isso. Tá certo? Não vou falar igreja, não vou falar o pastor. Mas tava lá, spinner. Gira lá, tal, né? Não, só que não é isso. Olha lá o spinner. Vocês lembram de mais algum outro exemplo de tentativa de explicar a Trindade? O ovo? Qual que é do ovo? Você só lembra que é errado, né? Isso. A minha esposa tá demais, ela só lembra que é errado, já gostei. Então é o seguinte, ó. Eu vou pedir a sua atenção. O vídeo é relativamente curto. Quem aqui já ouviu falar do dia do St. Patrick's? St. Patrick's Day. O dia do São Patrício. Não sei se aqui fala São Patrício. É o dia que lá nos Estados Unidos, em Chicago, por exemplo, eles pintam um rio de verde. Por conta da influência irlandesa lá, tal, eles pintam. E o São Patrício era um cara legal. São Patrício era um cara bacana. Mas nós vamos ver aqui a conversa de 2 camaradas com o São Patrício. Tá certo? Então vamos ver se o áudio tá bom. Todo mundo prestou atenção, tem que ler, hein, a legenda, hein? Então vamos lá. Okay, Pastor, tell us a bit more about this Trinity. Yeah, but remember that
verses for people without your fancy education and books and learn. And we're hearing about all of this for the first time. So try to keep it simple, okay, Patrick? Now, real simple, Patrick. Sure, there are three persons of the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yet there is only one God. Don't get what you're saying here, Patrick. Not picking up what you're saying now, Patrick. Use an analogy, Patrick. Sure, Trinity is like water, and how you can find water in three different forms: liquid, ice, and vapor. That's modalism, Patrick. What? Modalism. Ancient heresies professed by teachers such as Noetus and Simeticus, which espouses that God is not three distinct persons, but that he merely reveals himself in three different forms. This heresy is clearly condemned in Canon 1 of the First Council of Constantinople in 180, and those who confess it not likely to be considered a part of the Church Catholic. Come on, Patrick. It is ever Patrick. Okay, then the Trinity is like the sun and sky, where you have the star, and then light and heat. Oh, Patrick. Come on, Patrick. That's Arianism, Patrick. Arianism? Yes, Arianism, Patrick. Theology states that Christ and the Holy Spirit are creations of the Father and not one in nature with him. Exactly like how heat and light are not the star itself, but are merely creations of the star. That's a bad analogy, Patrick. You're the worst, Patrick. Alright, sorry. Trinity is like this 3D program. I'm gonna stop you right there, Patrick. Yeah, hold your horses, Patrick. You're about to confess partialism. Partialism? Yes, partialism. A heresy which asserts that the Father, Son, and Holy Spirit are not distinct persons of the Godhead, but are different parts of God, each composing 1/3 of the divine. And who confesses the heresy of partial? The first season of the Custom Program Voltron, where 5 robot iron cars merged together to form one giant robot samurai, obviously. I never. Of course, yeah, it's not been exist for like 1,500 years now, Patrick. Yeah, look at the program, Patrick. I mean, really, Patrick. I'm the Sabian Beige, Patrick. Okay, now it's probably Alright, I'll try again. The Trinity is like how the same man can be a husband and a father and an employer. Moralism again. Alright, but it's like the 3 layers of an apple. Partialism, because it's fine. Trinity is a mystery which cannot be comprehended by human reason, but is understood only through faith and is best confessed in the words of the Athanasian Creed, which say that we worship one God in Trinity and Trinity in unity, not in confusion of persons or mind and substance, that we are compelled by the Christian truth to confess that each distinct person is God and Lord, and that the deity of the Father, the Son, and the Holy Spirit is one, equal in glory, co-equal in majesty. Well, why didn't you just say that, Patrick? Yeah, I'm going to beat around the bush, Patrick. Eu acho isso muito engraçado, né? Para o seminário isso era muito bom. Mas você vê que eles vieram ao EBD, assistiram a primeira aula da história da igreja na Idade Antiga, falaram do modalismo, certo? De Sabélio, que Deus se manifestou de maneiras diferentes ao longo da história. Então, tinha o Pai no Antigo, o Filho no Novo e depois o Espírito, né? Depois do Pentecostes e por aí vai. Então, no fim das contas, há um mistério a compreensão da Trindade. Nós sabemos que Deus é um, não é composto de partes, e ao mesmo tempo que são 3 pessoas. Né? E aí, esse é um desenho clássico, esse desenho dá para usar. Então você tem que o Pai é Deus, mas o Pai não é o Filho e o Pai não é o Espírito. O Filho é Deus, mas o Filho não é o Pai e o Filho não é o Espírito. E o Espírito Santo é Deus, mas ele não é o Pai e ele não é o Filho. Não é mais fácil entender assim? Aí para que inventar spinner, gelo, camadas do solo, o sol, o calor e a luz? Foi daí. Mas então, uma coisa importante, né, para a gente ter em mente, eu tenho falado isso constantemente porque eu entendo que é importante. Em assuntos mais complexos, a melhor forma da gente expressar aquilo que a gente conhece é usar as mesmas expressões que são usadas nas Escrituras. Por quê? Porque a gente não vai cair no erro da heresia, nós não vamos ser condenados em nenhum concílio, nós vamos estar tranquilos. Então 3 em 1.
um Deus, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito. E é isso. E quando você estiver com saudade, procura lá no vídeo, St. Patrick, Trindade, legendado, e vai aparecer esse videozinho. Você pode assistir com mais calma depois, ou se vocês quiserem eu posso mandar o link, né? Alguma dúvida sobre isso? Vocês querem que eu use alguma analogia? Não, né? Então, muito obrigado a todos pela paciência. Matei minha saudade, tá de volta à igreja. Né? Fiquei um domingo fora, não sei como que o povo gosta de faltar na igreja. Fiquei um domingo e eu fui em outra. Mas não é igual aqui. Não é, como dirá no interior, não é nós, né? Não é o nós. Então, bom demais estar com vocês de volta. Vamos orar então para encerrar. Pedir para o nosso irmão Lucas Bibiano fazer oração aqui no microfone. Vem cá, vem cá. Se aparecer na câmera aqui, você tem contribuído muito com as aulas aí, com boa teologia. De verdade. Oremos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui te agradecendo por esse dia, te agradecendo por essa aula que tivemos, que o Senhor possa estar fixando em nossas mentes o que foi ensinado aqui, e que mais do que isso nós possamos estar praticando a cada dia, para a tua honra e para a tua glória, e servindo cada vez mais também, assim como tu queres, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém.